Olá pessoal, hoje o programa Qualidade de Vida, em parceria com a Unimed, traz para a Celepar uma palestra sobre autoestima, tá? Com a psicóloga Jocelaine, tá? Como está a sua autoestima? Vamos conhecer mais sobre isso? Assista a palestra conosco. Olá, eu sou a Jocelaine, psicóloga da Unimed, e hoje nós vamos abordar sobre autoestima. Para a gente já começar, eu pergunto para você, como está a sua autoestima? Vamos trilhar este momento fazendo algumas reflexões sobre como está a minha autoestima? Então te convido aí a já fazer algumas reflexões sobre quando a gente pensa sobre autoestima, o que vem à mente de vocês? O que pode aparecer aí de conceito? O que vem aí de lembrança, de histórico da sua vida? Comece a trazer aí internamente dentro de você alguns questionamentos sobre o que é autoestima, o que vem na minha mente, conceitos sobre autoestima. E aí eu trouxe dois exemplos aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a autoestima. A gente fala aí duas charges, né? Uma charge ele tentando trazer este conceito de que ele realmente acredita nele, em si, e um outro conceito que eu gosto muito de brincar, como por exemplo o Garfield, que nem precisa nada, que ele se coloca a autoestima lá em cima dele. E ele até brinca, falando, modesta parte, né? Eu entendo um pouco de decoração, e essa decoração só faz parte de foto deles. A gente vai entender um pouquinho hoje que a autoestima não diz respeito a esse excesso do Garfield e essa falta, como por exemplo dessa outra charge. Nós vamos entender que a autoestima existe pilares para que a gente possa desenvolver ela, melhorar ela, entender cada vez mais sobre ela. E aí, vamos pensar assim, quando a gente fala de autoestima, eu vou trazer para vocês alguns conceitos aqui sobre autoestima. Então, quando a gente fala de autoestima, a gente vai perceber que nós estamos falando da derivação de duas palavras, autoestima. Quando a gente fala de auto, é relativo a si mesmo. Então, posso falar, por exemplo, faço uma autoavaliação, uma autoanálise. Eu estou falando para vocês fazerem esse olhar interno. Quando a gente fala da estima, é esse apreço, é esse carinho, é esse respeito que temos por alguém. Logo, quando diz respeito à autoestima, nós estamos falando desse apreço, desse carinho, desse cuidado que eu tenho por mim mesmo. Por isso que vamos falar hoje que é este significado de estimar próprio, deste cuidado próprio, deste apreço próprio. Então a autoestima é nós termos este olhar interno para si, esse cuidado, este apreço. E aí te pergunto, como é que está esse apreço por você? Como é que está este olhar por você? Como que é que está este carinho por você? Eu espero que neste vídeo a gente possa desenvolver aí vários pensamentos para que você possa finalizar ele tendo estratégias de mais respeito, de mais apreço, de mais estima por você. Então vamos lá. Como que se constrói então, Josi, essa tão famosa autoestima? A gente vai pensar aí sobre esse desenvolvimento. Então, quando a gente fala da autoestima, a gente entende que a autoestima ela se constrói desde o nosso nascimento, desde lá da nossa infância, e a gente vai passando por momentos da nossa vida em que ela vai se construindo, em que ela vai se condimentando. Então, quando nós nascemos, por exemplo, pensa aí se você tem uma criança, um bebê em casa. Pensa como que é o desenvolvimento dessa criança. O mundo da criança gira em torno dela, exclusivamente dela. A estima da criança está sendo construída ali. Aí com o crescimento nós vamos entendendo a educação dos pais, dos pares, dos professores, dos amigos. Essas pessoas, essa construção vão nos ensinando aí e nos pautando sobre a nossa história, a nossa autoestima. Este olhar que nós temos a respeito de nós mesmos.
E aí a gente vai percebendo que essa construção deste olhar está dando por todo este movimento que está acontecendo na nossa vida. E aí vamos pensar assim, vou fazer algumas perguntas para vocês neste momento e eu quero que vocês respondam internamente. Então, quais foram as informações positivas e negativas que você recebeu lá na sua infância? Tente lembrar, tente trazer isso na sua mente. Puxa, o que falavam a meu respeito? Quem que fez parte dessa construção do meu desenvolvimento, da minha autoestima? Com quem que eu era comparado? Você consegue lembrar se falavam algo a seu respeito? Ah, você é parecido, por exemplo, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio. Percebam se você tiver criança em casa de novo. Quando um bebê nasce, a gente já começa a colocar ali alguns conceitos sobre ele, não é verdade? A gente pode falar, esse aqui, olha, ele é a cara do pai. Ah, não, mas tem o jeitão da mãe, tem a fala do tio. E assim por diante. Veja, já está se construindo ali algumas informações positivas e negativas a nosso respeito. Então, para a gente trilhar aqui o nosso conceito sobre autoestima, eu peço para que você traga essas lembranças. Com quem você era comparado? O que falavam a seu respeito? Você consegue trazer isso na sua memória? Quem fez parte dessa construção? Quem fez parte dessa validação de quem você é hoje? E aí, nós vamos seguindo, entendendo que existem alguns sinais de baixa autoestima, para que a gente possa, a partir de agora, traçar estratégias sobre ela. Alguns sinais de baixa autoestima é a falta de confiança em si próprio, um medo de rejeição. Então, comece a perceber aí, puxa, será que existe aqui dentro de mim alguns sinais como uma sensação de incapacidade, um hábito, por exemplo, de se comparar às pessoas, às outras pessoas, uma dificuldade de conhecer as suas próprias conquistas, uma timidez em excesso que pode aparecer? São aí sinais que podem estar te sinalizando essa baixa autoestima. E aí, nós vamos traçar estratégias para que a gente possa trabalhar e desenvolver melhor ela. Uma das coisas que a gente precisa entender é que a autoestima, ela é uma habilidade que a gente pode estar aprimorando, desenvolvendo. Então, pode acontecer momentos, por exemplo, na sua vida, situações em que a sua autoestima pode ser afetada. E você identificar mais esses sinais, como uma procrastinação, uma sensação de incapacidade, mas aí, esses próximos pilares que eu vou trazer para vocês vai fazer com que você lembre e relembre a importância de você ter este olhar, esse apreço por você. Então vamos pensar assim, olhem só, para quem ainda não teve a oportunidade, não conhece, eu deixo como dica um livro que se chama Apaixone-se por Si Mesmo, do Walter Rizzo, e ele traz aqui 4 conceitos que a gente chama como base da autoestima. Ele fala como ter este olhar como estratégia para a gente desenvolver e colocar na prática a autoestima todos os dias. Então a gente vai falar sobre autoconceito, autorreforço, autoeficácia e autoimagem. Percebo que todos estão começando com auto. É este olhar que nós temos de dentro para fora. É isso que eu vou te convidar nesse vídeo a fazer, trilhando para consolidar a sua autoestima. Então vamos passar por cada um deles de forma bem objetiva. Veja, quando a gente fala do autoconceito, nós estamos falando aí de uma visão, uma opinião que nós temos a respeito de nós mesmos. Então, por exemplo, as opiniões, pensamentos advindos aí que nós temos. Normalmente o autoconceito vai ser iniciado como, por exemplo, eu sou. Então, se eu perguntar para você nesse momento, quem você é? O que você iria dizer? Eu sou o quê? Se perguntassem para mim, Josi, quem você é? Eu vou te falar, eu sou Josilaine, psicóloga, esposa, mãe, amiga. Eu vou dar vários conceitos. Eu estou trazendo esse autoconceito de quem eu sou. Então, o primeiro pilar para a gente consolidar e trazer este olhar para a autoestima
é qual o conceito que você está se dando. O que você fala a seu respeito? Traga esses questionamentos para dentro de você. Se você responder quem eu sou, o que você vai dizer? E a partir disso, eu convido você a trazer um olhar de mais apreço, de mais carinho, de mais cuidado nessa resposta. Então, eu sou. Quem você é? Seguindo no outro conceito, nós falamos da autoimagem. Veja que muito tem se falado sobre a autoestima e se a gente for parar para analisar nas redes sociais, muito se fala da autoestima associada à parte física. Então, cuidado com o corpo, cuidado com o rosto, né? Essa imagem pela qual você está passando. E percebam que a autoestima, essa autoimagem, né, essa parte física, é uma parte da autoestima. Ela não diz respeito ao conceito completo da autoestima. Ela é um dos pilares da autoestima. Então, a autoimagem, ela traz este olhar além deste físico. Eu falo que a beleza, ela é uma atitude e não somente física. Então, qual é a imagem que você está passando a seu respeito? Como que você se percebe? Qual é a aparência? Qual é a sua apresentação? Né? Não só a parte física, mas como um todo. A imagem que você está refletindo. E aí eu te convido hoje a fazer aí um exercício, como, por exemplo, se olhar no espelho. E aí não é aquele se olhar no espelho para escovar os dentes, por exemplo, ou só passar uma maquiagem. É se olhar no espelho e olhar o que você tem além deste físico, o que você tem internamente. Qual é esta imagem que você está passando sobre você? O que você tem aí dentro de você? Comece a entrar em contato com este conteúdo interno seu também, para você conseguir transparecer outra imagem ou a sua essência. Vamos seguindo para o terceiro pilar. O terceiro pilar, ele diz aí sobre o autorreforço. E esse autorreforço, ele diz respeito sobre se esforçar, se elogiar, se gratificar. É esse amor a si mesmo, né? A gente fala que, sabe aquela frase que você precisa se amar primeiro para amar o outro? Entra aqui no autorreforço. Você precisa cuidar primeiro de você para depois conseguir cuidar do outro. Entra no autorreforço. Nós estamos falando, partindo desse pressuposto deste cuidado. E aí ele vai entrar como um autoelogio, autorrecompensa e autocuidado. Quando a gente fala isso, é, por exemplo, como que está a minha saúde? Como estão as minhas emoções? O que eu tenho feito para me autoelogiar? O que eu tenho feito para me autorrecompensar? E aí a gente não precisa pensar em coisas grandiosas, né? Mas é o mínimo, o dia a dia, o cuidado, o autocuidado com você no dia a dia. Você tem percebido como está as suas emoções, o seu sono, a sua parte de qualidade de vida? Vamos pensar no completo enquanto ser. O que você tem feito para ter este autorreforço, este cuidado com você? Ah, Josi, como que eu posso fazer isso? Vamos pensar, é essa validação interna, é gerar este esforço para que você possa ter momentos de autocuidado. Por exemplo, ter um momento que você possa relaxar, assistir, ir na manicure, estou dando exemplos aí do dia a dia nosso mesmo. É esse autorreforço, que muitas vezes a gente não consegue colocar na prática. Por exemplo, ir ao médico, fazer exames preventivos, nós estamos falando de um autorreforço, de um autocuidado, tá? E o quarto pilar, nós falamos sobre a autoeficácia. E a autoeficácia, ela diz respeito a quando nós conseguimos confiar em nós mesmos. E aí eu pergunto para você, você consegue observar se você tem esse senso de confiança em você? Se você consegue perceber a sensação de eficácia no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, ter esse senso de autoeficácia é ter este olhar pelo que eu estou fazendo, conseguir entender que eu consigo ter
este olhar por que eu faço, por que eu acordo todos os dias, me sinto realizada, consigo ter essa percepção do que eu estou trabalhando, para que eu estou trabalhando. E este senso de eficácia faz com que aumente a minha autoestima, porque eu consigo entender as coisas pelo que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. Trabalhando, você consegue observar se o seu trabalho está te trazendo essa satisfação, esse senso de eficácia pelo que você faz? Eu consigo identificar um porquê pelo que eu estou trabalhando. Eu consigo observar quem eu estou atingindo, o que eu estou atingindo e o quanto isso está transbordando. O senso de eficácia vai vir e vai aumentar essa solidez da autoestima. Tá? Então comece a se questionar aí como que estão esses 4 pilares na sua vida. E aí eu falo que se você deseja conhecer e entender melhor a sua autoestima, você precisa começar a colocar a atenção nesses 4 pilares que nós falamos agora anteriormente. Não tem como a gente falar de autoestima e não entender esses 4 pilares. E aí, para a gente ir encerrando esse momento, eu trouxe agora algumas dicas, estratégias de que a gente possa colocar aí na prática alguns exercícios para desenvolver ainda mais esses 4 pilares. Veja, são 5 dicas aí de forma objetiva. Uma delas é a gente observar e melhorar o que você pode. Então é focar naquilo que você é bom. A gente está falando de autoconhecimento. No que eu sou bom? Você consegue observar aí no seu dia a dia, nas suas atividades, nas suas tarefas, no que você é bom? Foque nisso, melhore no que você é bom. A gente está falando de autoconhecimento e isso vai estar ligado diretamente com a autoeficácia, aumentando o teu senso de autoestima. Construa um lastro, que a gente fala, né? Aumentar aí a eficácia, fazendo pequenas ações diárias. Então, se eu tenho este autoconhecimento no que eu sou bom, no que eu faço bem, e eu estou aumentando este olhar, ampliando este meu olhar, eu vou conseguir construir no meu dia a dia pequenas ações para que isso que eu sou boa se torne ainda melhor. Então, o senso de eficácia, a autoeficácia estará presente. Pare de se comparar com as outras pessoas. Se eu fosse colocar, eu teria que colocar esse aqui em primeiro lugar, que é parar de se comparar com as outras pessoas. E no mundo que a gente vive hoje, com as redes sociais, com a internet, é meio que inevitável a gente não se comparar, não ver as comparações. Mas não existe como. Eu sou um ser humano, você é outro ser humano. Cada um de nós fomos criados de forma diferente, temos nossas histórias diferentes, temos a nossa construção da nossa personalidade diferente. Não tem como nos compararmos. Então, se você for se comparar, se compare com você próprio. Olhe para você próprio. Não existe ninguém que possa ser você comparar, porque ninguém é igual a ninguém. Aceite o que não depende de você. Isso é algo muito importante para as ações do dia a dia. O que não depende de você? Aceite e trabalhe para aumentar esse senso de utilidade, de autoeficácia, trazendo este prazer para dentro da sua rotina, para dentro das suas ações. Percebo que são atividades, são exercícios que nós estamos colocando no nosso dia a dia para desenvolver essa habilidade da autoestima. Tá? E aí, mais do que nunca, faça essas reflexões internas. A autoestima, ela vai ter aí como base algo de dentro para fora e nunca de fora para dentro. Tá bem? Obrigada!